na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos iniciar a leitura no verso 9. Glória a Deus. O amor, o fervor, a humildade, a beneficência. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos aborrecem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tomeis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Até aqui somente. Amém. Então aqui, prezados irmãos, irmãs, que nós lemos um trecho de uma carta que o apóstolo Paulo enviou aos Romanos. Irmãos, e aqui fala sobre o amor, sobre o fervor, sobre a humildade e a beneficência. Ou seja, qual é o benefício que o amor, o fervor e a humildade traz para nós? Nós vivemos dias difíceis, irmãos, onde o relacionamento humano está cada vez mais complicado. As famílias não se entendem, os homens, os amigos, as mulheres não se entendem. Cada dia que passa, a comunicação ela fica mais rápida, mas ela fica mais agressiva também. Então, o Senhor colocou no nosso coração para lermos esta carta, para que nós façamos uma reflexão. Porque, irmãos, nós que somos cristãos, o nosso guia de conduta e comportamento é a palavra de Deus. Porque nós cremos que a palavra ela foi revelada e inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando nós lemos a palavra, irmãos, esse Espírito, ele entra no nosso coração e ele trabalha. Ele faz, irmãos, com que nós reflitamos e colocamos em prática no nosso dia a dia. E como diz essa própria palavra, e quando nós fazemos assim, ela traz benefício para nós. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amor fraternal, amor de irmão.
É assim que nós devemos viver na terra, irmãos. Amar a todos os nossos próximos, a todas as pessoas que convivem conosco, começando da nossa família. Ter um amor, irmãos, de estar sempre, irmãos, abraçando, sempre honrando uns aos outros. Porque a honra, irmãos, é um atributo que não é exigido, que não se exige, mas se adquire. Para eu ser honrado, eu tenho que honrar as pessoas. Para eu ser honrado pela minha esposa, eu tenho que honrá-la. Para eu ser honrado com os meus filhos, eu tenho que honrá-los. E assim é um para com os outros. Porque tem pessoas que exigem muito e oferecem muito pouco. E esta palavra vem nos ensinando nessa noite como que nós devemos proceder. E como já falamos, irmãos, quantas coisas que acontecem no dia a dia, quantas provocações, quantas humilhações, e se nós estivermos desapercebidos, nós entramos na rotina do mundo, na rotina das pessoas que não têm compromisso, irmãos, com a realidade, com a verdade, não têm compromisso com as coisas de Deus, e nós entramos naquele ritmo e também, irmãos, nós nos prejudicamos. Então, vamos dar ouvido o que fala a palavra de Deus, o que nos ensina. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. O que significa? Tem pessoas que ele quer ser a pessoa mais certa do mundo. Todo mundo está errado, só ele é o correto. Então o cuidado dele é que todo mundo respeite aquilo que ele quer. Mas não devemos ser assim. Nós devemos respeitar as pessoas. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Então, alegrai na esperança. É sempre ter esperança. Nunca perder a esperança. Não. Porque quando a gente perde a esperança, a gente começa a retroceder. Começa a voltar para trás, começa a perder aquilo que já ganhamos e deixamos de produzir coisas boas na nossa vida. Então vamos alegrar-nos na esperança de alcançar coisas melhores. Sede paciente na tribulação. Está atribulado? Tenha paciência. Persevere em oração, porque quando nós oramos, nós entramos em contato com Deus, e Deus é aquele que visita o nosso coração, então ali a tribulação vai embora e nós ficamos em paz. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Que irmãos fala que nós devemos comunicar com os santos na hora das nossas necessidades. Então nós devemos ser comunicativo, não ser, irmãos, ser um pedinte, ficar reclamando, pedindo as coisas, não, mas comunicar com nossos amigos as nossas necessidades. Porque diz a palavra que na multidão de conselhos saem excelentes projetos. Então vamos comunicar a nossa necessidade, porque aquele que não se comunica, muitas vezes perde a oportunidade de resolver um problema que para ele parece ser tão difícil, e às vezes alguém tem a solução com apenas um conselho. Então devemos ser comunicativos. Vamos abençoar aquele que nos persegue, nunca amaldiçoar. Porque, irmãos, quando a gente amaldiçoa alguém, essa maldição pode voltar para nós. Então não devemos amaldiçoar nunca, em hipótese alguma. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Isso também é uma parte importante. Tem pessoas que é muito sisuda, não se alegra nunca. Tudo para ele está ruim. Todo momento da vida dele é uma vida de amargura, uma vida de tristeza. Não, nós devemos ter o nosso momento de alegria, mas uma alegria sólida, não uma alegria líquida, uma alegria que qualquer coisa
estar sorrindo, dando risada, com chocarrice, não, mas uma alegria sólida, alegrar com a nossa família, nos alegrar com nossos amigos e chorar com aqueles que choram também. Quantos que estão sofrendo? Vamos dar o nosso ombro, o nosso ouvido para as pessoas também, muitas vezes, buscar um conselho. Às vezes você tem tanta coisa boa no coração e alguém precisa, e quando você vê que alguém precisa, você passa de lado e não atende aquela necessidade. Não, vamos chorar com aqueles que choram, ou seja, ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda também. Sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. São bastante conselhos, irmãos, importantes para nós. São conselhos que traz equilíbrio na nossa vida. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Procurai as coisas honestas. Coisas que não são honestas não são para nós. Aquele que consegue as coisas com desonestidade, ele não é feliz. Então seja honesto. Se for possível, quando estiver entre vós, tende paz com todos os homens. Irmão, a paz tem que estar sempre dentro do nosso coração. Nós não podemos depender de outras pessoas para termos paz. E quando nós temos paz, nós transmitimos a paz também. Então, sempre que possível, estejai em paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não tome nenhuma vingança, não se vingue de ninguém, não, porque aquele que se vinga, ele está cobrando uma coisa que não é da sua alçada a cobrar, porque diz a própria palavra que a vingança não é nossa, é do Senhor. Se alguém tiver que ser repreendido por algum mal, não somos nós que vamos repreender, que vamos nos vingar, mas a própria palavra, ela vai tomar os cuidados em te defender. Então, portanto, deixe nas mãos de Deus, que o Senhor cuida da tua vida. Porquanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim amontoarás brasas de fogo na sua cabeça. Então, irmãos, uma pessoa equilibrada, ele não reage, irmãos, na altura como ele é atacado. Ele não reage no mesmo nível de pessoas que não têm Deus no coração. Não, ele tem paciência, ele age dentro da palavra de Deus. E quando ele age assim, ele sempre será vitorioso. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se alguém te fez algum mal e você está preocupado, está chateado, está entristecido, não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem, que você vai ver que você vai crescer. Você vai ser uma pessoa melhor do que você foi até agora. E cada vez que você fizer uma prática como essa, você sempre crescerá. Você sempre vai estar acima da média da humanidade. Porque grande parte da humanidade, quando recebe o mal, já quer pagar com o mal também. Seja diferente, porque você é uma pessoa que faz parte de um povo zeloso, especial, né? Um povo especial e zeloso de boas obras. Você não é qualquer pessoa. Você que parou para ouvir essa palavra, que tomou um pouquinho do seu tempo para ouvir a palavra de Deus, é porque você ama a palavra. E se você ama a palavra, você deve colocar em prática também. É a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém.